O tema da mensagem dessa manhã é: Jesus é a maior revelação da história. Tudo que nós podemos compreender ou possamos ainda adquirir conhecimento acerca da tecnologia, da medicina tão avançada, se aprofundarmos teologicamente, sistematicamente, exaustivamente, em tantos assuntos das Escrituras, irmãos, se a gente pudesse resumir, se tudo isso não apontar para o conhecimento de Cristo, foi tudo inútil e em vão. Porque Jesus é a maior revelação que o homem pode ter e compreender acerca da vida e do seu propósito eterno. Jesus é o ápice de tudo que nós podemos imaginar em termos de conhecimento. Por isso que ao longo da história bíblica, Jesus é apontado desde o Gênesis como o Deus criador dos céus e da terra e o cumpridor a partir do seu ato sacrificial. Jesus é o prometido, o esperado, o desejado das nações. Jesus é aquele a quem a lei está apontando, a quem os profetas proferiram. Jesus, ele está em cada ponto do tabernáculo, Jesus está em cada item do templo. Jesus é o maior cumprimento de toda a Escritura. Então, irmãos, se tudo que a gente precisa saber está em Jesus, guardado estamos também sobre essa revelação. Jesus é a maior revelação de todos os tempos. E é claro que os homens naturais, eles têm uma tendência de serem insatisfeitos por essa revelação. Parece muito pouco saber de Jesus, ou muito frágil. É muito simples saber de Jesus. Eu quero é saber os astros. Eu quero é entender a lei da relatividade a partir de Einstein. Eu quero saber a lei da física a partir de Newton. Eu quero saber a lei da matemática a partir de Pitágoras. Eu quero saber são as leis filosóficas a partir de Platão, Aristóteles, Parmênides. Eu quero saber são as leis da física quântica, da biologia, do ecossistema. Saber de Jesus é muito pouco. Pelo contrário, tolo é aquele que despreza o maior saber e a maior sabedoria, Jesus. Como desprezar o ponto de partida para todas essas coisas? Como não saber acerca daquele que criou o ex nihilo? A partir do nada, ele dá a vida, ainda quando não havia vida, e ele disse: haja e hageu. Ele disse: faça e se fez. Jesus é o ponto, Jesus é o centro, Jesus é o cerne, Jesus é o âmago, Jesus é o núcleo, Jesus é a partida, Jesus é o fim, Jesus é o centro de tudo, do universo. Tudo orbita em torno de Jesus. Então, irmãos, se a gente pudesse gastar a nossa energia em conhecer a Jesus, nós estamos gastando na direção certa, na pessoa certa, na revelação máxima, no ponto principal. Irmãos, Jesus é o caminho à sabedoria, à eternidade, à revelação. Jesus é a vida, Jesus é o fôlego, Jesus é o zoe, a vida dele em nós. Jesus também é a verdade, ou seja, tudo que possamos proclamar enquanto verdade. Jesus é absolutamente o início, Jesus é o ponto dessa verdade máxima. Jesus é. Por isso que o autor aos Hebreus, talvez uma grande discussão acerca da autoria deste ou desta carta, com uma literalidade no sentido da forma da escrita muito semelhante às cartas paulinas, mas a gente não pode afirmar com tanta veemência. Mas nós temos tanto dentro dos pais da igreja, Clemente, ele dizia que seria Paulo o grande autor da carta aos Hebreus, os pais da igreja, depois dos apóstolos, século I.
E nós temos contemporaneamente também um dos maiores teólogos na atualidade, o D.A. Carson, que também atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Mas fato é, algo que nos chama a atenção é o propósito da carta. O propósito da carta aos Hebreus, primeiro que ela foi escrita a crentes dentro da comunidade judaica. E aí já é um grande problema. Crente, cristão e judeu são coisas que normalmente elas não são homogêneas. Elas não coadunam, a não ser o judeu messiânico. E olhe lá, porque o judeu, ele não recebeu Cristo como Deus, como Pai, como Criador. Logo, a pedido dos judeus da sua época, o Império Romano o crucificou, porque os judeus disseram que esse Cristo estava blasfemando. Ou seja, qual era a blasfêmia de Jesus? Dizer que é o pão da vida, que quem vê a ele vê ao Pai, quem vem a ele está seguramente guardado no Pai, que o Pai fala dele e ele fala do Pai. Isso foi uma bomba que Jesus estourou na comunidade judaica, e isso não fazia sentido algum para a expectativa judaica, que tinha o Messias como o libertador do Império Romano e não o libertador do Império das Trevas. Aí, ao invés de um cavalo branco, aparece um homem sentado num jumento. Ao invés de nascer nos grandes palácios, nasceu ele em uma manjedoura, em um estábulo. Ao invés desse homem ser o grande Senhor de todas as coisas, está lavando o pé de pescador, sentando com prostituta e conversando com samaritana. Não fazia sentido na perspectiva judaica, aguardada pelas profecias mal interpretadas, de que esse Jesus era o Deus criador de todas as coisas. É por isso que o autor aos Hebreus precisa evidenciar. Irmãos, isso aqui não é um exercício de provar que Jesus está acima da lei, que Jesus está... Não, o autor de Hebreus não quer provar, ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Jesus está no lugar certo, no trono, assentado, governando, sendo o Senhor, sendo o regente de todas as... o maestro da criação. Ele está, por isso o autor aos Hebreus, ele não faz um exercício de tirar a lei para colocar Jesus, não, ele fala assim, a lei está aí, mas Jesus está acima. Ele não tira os profetas, eles estão aí, Moisés foi uma bênção, Elias é uma bênção, Eliseu é uma bênção, mas Jesus é maior do que eles. Ele não tira o tabernáculo, não tira o brilho do templo, mas ele diz assim, ele é maior do que o santuário. Ele não tira a criação, mas ele diz, ele é o penhor, o criador de todas as coisas que foram criadas. Ou seja, Jesus é o maior, ou a maior revelação de todos os tempos. Então, abriu aí Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, antigamente, assim que o autor começa. Irmãos, como nós vamos pregar a Jesus sem conhecer a história? Você já viu uma pessoa que não sabe a história da sua própria nação? Você pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Machado de Assis. Como é que constituiu a república? Ah, não sei, eu só sei que eu sou república. Mas como é que é a história do povo brasileiro? Não sei. Aí vem gente de outros países e nos ensinam a cultura brasileira. Porque a gente não tem nem interesse em saber as nossas origens. E biblicamente falando, infelizmente, tem cristãos protestantes que não sabem a história da reforma protestante. Tem cristãos que se nominam pentecostais e não conhecem a história do Pentecoste. Tem cristãos que se dizem reformados que não conhecem a história da igreja reformada. Sempre reformando. Irmãos, para ser sincero, tem cristão que nem conhece Cristo. Irmão, tem crente que não lê nem Bíblia. Tem crente que não sabe nem orar porque ele não tem nem vontade. Tem crente, se você pergunta para ele assim, por que Jesus morreu? Uai, porque o Pai quis.
É uma triste realidade, por isso que o autor aos Hebreus, e eu não estou falando isso aqui como prepotência, como se eu soubesse toda a história brasileira, como se eu soubesse toda a história da República, como se eu soubesse toda a história bíblica, pelo contrário. Pelo contrário. Mas de uma coisa eu tenho decidido, pelo menos tentar conhecer. Pelo menos tentar buscar conhecimento. Eu posso não saber, mas é uma obrigação minha conhecer a minha história. Irmãos, crente que não conhece das Escrituras, ele é crente como? E eu estou dizendo, o conhecimento das Escrituras não é para dar aula, não é para saber termos técnicos, não é para ser teólogo, não. É conhecer a Jesus, a revelação principal das Escrituras. Irmãos, tem crente que só lê Bíblia quando o pastor pede para ler o versículo que ele vai pregar, e aí o irmão leu a Bíblia naquele momento e nunca mais naquela semana ele voltou para as Escrituras. Aí ele foi para o TikTok, foi para o Netflix, foi para o Brasileirão, foi para o Big Brother, ficou acordado ontem até tarde, e não foi? De madrugada, e assim vai. Aí você fala assim, crente, vamos para a vigília, não vou. Irmão, muito triste isso. Por isso que o autor aos Hebreus começa assim, antigamente, porque se ele vai escrever para uma comunidade judaica, como é que ele vai apresentar o Cristo fora das Escrituras? E a Escritura, as Escrituras diz a partir de Gênesis até Apocalipse, tudo está apontando para Jesus. Por isso que os livros que não entraram dentro do cânon, eles não foram considerados pelos primeiros concílios como inspirados. Por isso que eles não podem fazer parte do cânon, porque eles não apontam a Cristo, a revelação máxima da história. Pode ser histórias verdadeiras, mas se não aponta para Jesus, não faz sentido. Por isso que o autor aos Hebreus é o livro que mais vai apontar a Cristo. Antigamente, porque é assim que os judeus entendiam. Por isso que quando você vai chegar na genealogia, é chato. Abraão gerou, aí vai dando os nomes. Isaac, aí Isaac vai gerando outros nomes. Jacó, José, as tribos. E vai chegar e você fala, gente, faz sentido isso aqui? Faz. Porque é passado a aliança de pai para filho, de filho para pai, de pai para filho, de filho para pai. E vai sendo assim. A aliança vai se perpetuando, porque a palavra não volta vazia. Nós estamos diante de um Deus fiel, que promete e cumpre. Então ele prometeu aos pais que cumpriria, que enviaria profetas, e esses profetas falariam, pronunciariam a vontade do Deus eterno. Antigamente diz respeito ao início do povo de Deus, que eles nem eram ainda chamados de hebreus, porque eles são da origem abraâmica. Vamos tentar entender se der tempo. Antigamente, lá, Deus falou. Irmãos, nós precisamos aprender alguma coisa aqui. Primeiro, que Deus sempre falou na sua história. E a história de Deus, a história não é do homem. Por isso que as Escrituras precisam falar acerca de Deus e não dos homens. Os homens aparecem na história para mostrar como que Deus age por meio deles. E o que eles erraram e o que Deus consertou. Então não tire a história humana para ser colocada no centro. Coloque Deus no centro da história do homem, para o homem sair do centro e o Criador entrar no centro da história de todas as épocas. Deus falou muitas vezes. Irmãos, abra comigo aí Oséias capítulo 12. A partir do verso 10. Oséias 12, verso 10, olha o que o profeta Oséias profetizou. Falei aos profetas, isso é Oséias falando o que Deus está falando através dele. Então Deus está usando um profeta para falar com o povo que ele também falou por outros profetas. Falei aos profetas e multipliquei as visões. Irmãos, que glorioso é saber que o nosso Deus nunca nos deixou sozinho. Ele sempre falou. É a gente que não consegue ouvi-lo.
Deus não está falando comigo, Tiago, mas de Bíblia fechada, como é que você quer que Deus fala? Aí por isso que sai correndo atrás de gente que revela CPF. É lógico, Deus está de boca fechada. Você está caçando chifre na cabeça do boi. Para Deus falar, você tem que abrir a Bíblia, crente. Vamos voltar, né? Falei aos profetas, e ele usando um profeta para falar que ele falou através de outros profetas. Um só não bastou para Israel, irmão, teve que ter vários. Em cada geração foi um profeta. Irmão, você pensa que profeta é coisa boa? Nem sempre. Sabe por que Deus está tendo que falar com o profeta? Porque o povo não está ouvindo. Porque o povo não entende muitas vezes a direção de Deus que é dada ao sacerdote. Deus nem queria que a nação de Israel tivesse rei. Ele deu rei porque o povo pediu. Ele queria ser o rei reinando sobre Israel até hoje. Ah, mas porque o povo insistiu, ele foi lá e deu Saul, cuidador de jumento, para poder cuidar do povo. Deus falou pelos profetas, multipliquei as visões. Irmãos, por que ele multiplica as visões aos profetas? Para o povo ver aquilo que Deus queria que eles vissem. Os dons para servir o corpo. E pelo ministério dos profetas, propus símiles, ou seja, propus direções. Só que o que nós fazemos hoje? Matamos como Jezabel os profetas. Quem são os profetas hoje? É Isaías, Jeremias? Não, aqueles que falam das Escrituras. Os profetas hoje são aqueles que anunciam a voz de Deus. E aonde que está a voz de Deus? É o que a gente vai ver lá em Hebreus. Será que há transgressões de Gileade? Eles são pura vaidade. Deus falando pelos profetas, através dos profetas, para corrigir o seu povo e também os profetas. Deus fala. Deus não fica em silêncio. Por isso que Ele é o nosso Deus, que tem boca e fala, ouvido e ouve, olhos que veem, pés que correm, mãos que tocam. Amém, irmãos? Muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, Deus falou por meio do maná, Deus falou por meio da sarça, Deus falou por meio dos montes balançando ele, Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio das leis, Deus falou por meio dos rituais da tradição judaica, Deus falou de várias, até por uma mula ele falou. E se ninguém falasse, ele falava pelas pedras, ele falava pelos pássaros, porque Deus fala. E quando a gente esconde de Deus, Deus continua falando. Mas aí, o que o autor aos Hebreus está tentando dizer? Que essa fala de Deus, naquele tempo antigo, foram dessas formas. Mas agora, judeus, cristãos, prestem atenção aonde que Deus vai falar. Nos falou, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus, o qual os judeus não acreditavam, que seria o próprio Deus, que era o Filho, porque se Jesus é Filho, ele é o ungido. Ungido quer dizer o enviado, o escolhido. E se Jesus é um enviado, o escolhido e filho, ele também é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, se Jesus é o filho, o ungido, o enviado, e ele é a segunda pessoa da Trindade, o judeu, antes de converter a Cristo, não cria nisso. O problema é que Jesus fala nos últimos dias por meio do Filho. Só que a gente quer conhecer Jesus por meio dos profetas. Quais profetas? Aqueles que profetizam CPF, casa própria, carro 0 quilômetro, casamento. É isso que a gente quer, irmão. O culpado é a gente mesmo, por isso que a gente, às vezes, infelizmente, vive raquítico na fé. Porque a gente valoriza muito mais os profetão da última geração do que o filho. Eis que te digo,
Uai, como assim? Na primeira pessoa do singular? Quem é que pode falar em nome de Deus quando Deus não disse nada? Aí não conhece o Filho que é ser usado por Deus o Pai. Como? É recosturar o véu. Irmãos, tem momentos na liturgia dos nossos cultos que é profetada. Aí na hora da palavra não tem ensino. Que profecia é essa? Que revelação é essa que não revela o Filho, que não revela Cristo? Porque se você conhecer o Filho, você vai ser liberto. Se você não conhecer o Filho, você continua preso. Aí está um tanto de falso profeta enganando uma multidão e o povo está lá assim, amém, aleluia. Para com isso, irmão, vai conhecer o Filho, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, em secreto, busca, ora o Pai Nosso, do seu jeito, mas fala, Jesus, eu preciso te conhecer. Jesus, eu preciso entender quem é o Senhor. Aí ele vai te falar assim, vai para as Escrituras. Porque a minha revelação está lá. Ele nos falou nos últimos dias, Tiago, você é cessacionista, ou seja, você não acredita nos dons? É claro que eu acredito em todos eles, mas a revelação máxima está aqui. Isso aqui é a revelação máxima. Fora disso aqui, eu tenho o direito de julgar e examinar, para não engolir qualquer coisa. Irmãos, profetas que estão matando pessoas com profecias estranhas. Culto, irmãos, hoje os cultos chamam assim, tem lugar que chama o culto da revelação. Aí eu fico pensando assim, então é o culto que mais vai ter Bíblia. Não é não. É outras revelações. Eu estou vendo aqui alguém, João, alguém me deu o seu nome aqui, desceu aqui agora, João, ó. Vou te falar, ontem você estava no meio do mato pescando, viu? Não estava? Olha aí, ó, João. As revelações, irmãos. Que palhaçada é essa? Virou circo culto. Eu quero, profeta, que você abre a Bíblia, explica e fala de Jesus para o povo. Nós estamos querendo é Cristo. O Salvador da nossa alma. Nós estamos querendo essas revelações estranhas aí não. E é esses mesmo profeta que não paga ninguém, está com o nome sujo, é prostituto, hipócrita, avarento, maltrapilho, lobo vestido de ovelha. Revelações quaisquer, nós queremos é Jesus. Jesus, sabe por que isso está acontecendo? No Antigo Testamento, quando um profeta levantava em nome de Deus e profetizava e não cumpria, tinha que matar ele. Hoje em dia, ao invés da gente corrigir, a gente dá outro microfone. Vai lá. Amém, irmãos? Nós precisamos de corrigir a nossa igreja. E a igreja é eu e você. Para ontem. Corra dessas profecias malucas. Corra desses revelamentos. Vou compartilhar. Manda o Pix. Irmão, agora tem até isso. Você vai entrar num grupo aqui, a R$ 39,90 assinatura, é a cachoeira de revelação. Falso profeta. A cachoeira de revelação está em 66 livros. É só ler. Cachoeira de revelação, abre lá Gênesis, de Gênesis Apocalipse, irmão, você não vai conseguir de tanta profecia, e você vai ver o tamanho do seu pecado nessa revelação aqui, o tamanho da sua depravação, o tamanho da sua imundícia aqui dentro, e a gente caçando, profeta de sapato brilhante, para revelar, coisa que a gente já sabe. Eu estou querendo saber meu número de CPF, agora até no aplicativo já tem meu número de CPF, irmão. Estou caçando o número de CPF, eu quero é saber o que eu preciso consertar,
com a casa toda bagunçada. Eu quero saber o que eu preciso consertar com a minha liderança, amar a minha igreja, amar as pessoas, praticar a piedade, ler as escrituras, honrar pai e mãe. É isso que eu preciso saber. Não tem profeta para isso não. Para corrigir o povo, para honrar a esposa, parar de contatinho lá no trabalho. Será que não tem profeta para isso não? Para falar assim: ô prostituto, para de prostituir. Nós estamos precisando de profeta assim, irmãos, com a boca dura. Mas não, compartilhe o Pix aí que eu vou revelar. Falso profeta. Deus vai te pegar. Vamos continuar, irmãos. A quem o Filho constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Se isso aqui não é suficiente para nos alegrar, se isso aqui não é suficiente para nos colocar firmes no caminho, o que eu preciso? Se eu tenho a revelação do Criador do universo, eu estou caçando outras coisas. É Jesus, irmãos. Deus encarnado, Jesus. Deus em pessoa, Jesus. A segunda pessoa da Trindade, Jesus. O caminho, a verdade e a vida, Jesus. Mas a gente gosta dos profetas. Vocês estão meio caladinhos, está tudo bem, né? Terminando. Verso 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sabe o que isso está dizendo? Que em Jesus está a totalidade do ser de Deus, de tudo que podemos conhecer da parte de Deus. Ah, eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus, mas pela fé, hoje nós podemos olhar para Cristo, que é olhando para Jesus, que está tudo da parte de Deus ali. Os atributos, a forma, a santidade, o governo, o amor, a misericórdia, a graça em Jesus. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer entender a Trindade? Conheça Jesus. A expressão exata, a totalidade da revelação. Por isso o tema dessa manhã é: Jesus é a maior revelação da história, porque é Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que hoje culto de libertação é na sexta-feira. Só liberta na sexta, porque segunda, terça, quarta e quinta fica tudo amarrado, tudo preso. Chegou na sexta-feira, culto da libertação. Aí no culto da libertação, o que tem mais no culto da libertação é demônio saindo. Eu quero ver Jesus entrando. E ficar. E ficar. Porque também assim, Jesus entrar e sair, volta lá 7, pior. Aí tem que voltar para outra sexta-feira, e o seguinte, e vai ter que ficar com demônio segunda, terça, quarta e quinta, porque o culto é só na sexta. É 4 dias endemoniado, meu filho, para um dia liberto. Irmãos, não estou brincando não, estou falando sério. Culto de libertação é todo culto, onde tem palavra, onde tem Jesus como centro, onde tem louvor cristocêntrico. O Filho liberta de uma vez. É qualquer culto que Jesus é o centro, tem libertação. Para com essa marmota. Ah não, porque agora eu desci, fui lá no Hades, e aí eu tive uma revelação nova, está nas escrituras? Tá não, então guarda ela só para você. Ah não, Paulo subiu ao terceiro céu, e não contou tudo o que viu. Hoje a gente espirra na presença de Deus, a gente já escreve um livro. Não é assim, Gê? Para contar a experiência do espirro.
Irmãos, nós estamos querendo contar a Escritura, por favor, me dê Jesus, apresente a Jesus, fale de Jesus, aponte a Jesus, seja como Jesus, um pequeno Cristo. Como é que Jesus trata a sua esposa? Bem, então trate ela bem. Como é que Jesus trata as finanças? Bem, então trate as finanças bem. Como é que Jesus trata a sua liderança? Bem, então trate a liderança bem. Como é que Jesus trataria as pessoas que você pastoreia? Bem, então trate as pessoas bem. Como é que Jesus lida com o mundo? Lida da melhor maneira, então lide da melhor maneira. Como é que Jesus lidou com as autoridades? Mesmo contrárias e crucificando a Ele, honrando, respeitando. Como é que Jesus tratou até o traidor, lavando os pés dele? Então seja como Jesus é sobre isso. Caleb, vem cá tocar, meu filho, que está um clima de velório aqui, que só Jesus para você entender isso. Toca uma música, um Hilarie ali, uma coisa assim. Amém, irmãos? Irmãos, eu sou o primeiro a receber isso aqui. Você pode ter certeza. O primeiro a não dormir sou eu. O primeiro. E é um exercício que eu tenho tentado fazer todo dia, pregar e esmurrar o meu corpo para eu não ser pior do que aquilo que eu denuncio. Guarde também o seu coração sobre isso. Devemos buscar amar a Jesus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Coloque Jesus acima do seu casamento. Coloque Jesus acima dos seus filhos. Coloque Jesus acima da sua paixão por uma outra pessoa. Coloque Jesus acima do seu emprego. Coloque Jesus acima do dinheiro que você tem na conta ou que você não tem. Coloque Jesus acima dos seus desejos de conhecer outros países, de comprar um carro importado. Coloque Jesus acima de qualquer da sua saúde e diante da enfermidade. Coloque Jesus no lugar que pertence a Ele, no trono, no centro do nosso coração. Amém. Tem hora que a gente pega assim, sabe, para chacoalhar. Mas sabemos, irmãos, que os dias são abreviados. E tem aumentado a fúria do adversário das nossas almas. E ele vai usar quem? Homens e mulheres. Que sabemos nós que as nossas lutas não são contra os homens, mas com aqueles a quem o diabo tem usado. Para tirar Jesus da igreja, para tirar Jesus do centro, para tirar Jesus das canções, para tirar Jesus dos sermões, para tirar Jesus da história. Aí é homem, 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 no centro de tudo. De que fala esse livro? Do homem, das conquistas. De que fala esse sermão? Do homem. De que fala essa canção? Do homem. Do que fala aquele... Não, é Jesus, 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 Jesus. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso ele diz assim: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Você está achando que Jesus está assim, ó, sustentando o universo, com a mão dele quase caindo, igual de Moisés, que precisava os homens ajudar Moisés a ficar com a mão estendida? E Jesus está sustentando o universo. Aí do outro lado ele tem que ficar sustentando, porque tanto de gente ruim. Aí assim, nossa, como é que eu faço agora? Jesus agora está perdido lá no céu para resolver tudo. É assim que a gente vê Jesus, sentado. Nada saiu do controle. Ele está dizendo assim: calma, eu estou no controle de tudo, porque eu sustento não com a minha mão, com as minhas palavras. Não foi eu que criei por meio dela? Eu sustento também por meio dela. E se é a criação por meio da palavra, o sustento por meio da palavra, a soberania por meio da palavra, por que a gente insiste em não pregar, em não viver a palavra? Pregue a palavra a tempo e também fora de tempo. Glória a Deus. A quem sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Dunamis, explosão, poder, power. Essa é a palavra poderosa. É uma palavra que cumpre o propósito. Esmiuça como uma
martelo batendo na penha, até quebrar a penha inteira, a pedra inteira, vai rachando, depois desmorona. A palavra de Cristo entra e divide o indivisível, alma e espírito, mas ela vai lá. A palavra entra no coração do pobre pecador, que ninguém convenceu ele, mas o Espírito Santo, como voz suave e ao mesmo tempo avassalador, ele desperta. A palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, o autor aos Hebreus no capítulo 1 já revela quem cria, já revela a superioridade de Cristo, já revela que Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, em quem os judeus só atribuíam ao Deus Pai, e o autor aos Hebreus está dizendo, não, Filho é o Pai, e agora ele diz assim, com a sua palavra poderosa, Ele também, depois de ter feito a purificação dos muitos pecados, o único que tem poder de perdoar pecado é Jesus. Esse é o principal propósito dele ter vindo à terra, morrer em nosso lugar, não para levantar o coxo, não para dar vista aos cegos, não para deixar o pobre rico, não, para perdoar pecado. Mas é muito pouco, sabe, que assim, eu não tenho nem pecado, olha, vejo um anjo na minha frente, suba então, o que fazes aqui, paladino da verdade? Se você não tem pecado, o que ainda te corrompe nessa terra? Melhor subir, que o lugar de gente que não tem pecado é no céu. Não, eu estou na terra porque eu ainda está passando raiva na gente. Se não tem pecado, mentiroso. A Bíblia diz assim, aquele que diz não ter pecado, além de ser mentiroso, Pinóquio, faz de Deus também mentiroso. Ei, irmão, que sermão abençoado nessa manhã, que café da manhã, glória a Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, porque o Pai o exaltou. Não exaltou Elias, não exaltou Moisés, o Pai exaltou o Filho, fazendo ele sentar à direita, e na direita da direita estamos nós, herdeiros em Cristo. Irmão, até para sentar lá onde nós vamos sentar, só foi por causa de Jesus. Até para entrar no céu, só foi porque Ele rasgou o véu. Até para receber a paz com Deus, que Deus está virado, porque Ele dispensou a ira sobre Jesus. E agora a gente insiste em falar de outros homens, senão de Jesus. É assim, você está devendo R$1.000, lá na cantina da escola, né, da faculdade, de tanto você lanchar. Aí o seu amigo da sua sala paga a dívida. O meu amigo é o Jean, foi lá, pagou a dívida. Aí na hora de eu agradecer, eu falo assim, gente, obrigado, ô Joana, por ter pagado a dívida por mim. Imagina o sentimento do cara que pagou a dívida, do Jean. Eu digo, como assim? Eu tirei do meu bolso. É assim que a gente faz hoje, quando a gente dá mais louvor para profetas e reveladores do que para Jesus. Gente que não pagou nada por nós e a gente está exaltando eles, bancando, sustentando, dando like e seguindo nas redes sociais. A quem a gente deveria conhecer mesmo nos 66 livros, a gente despreza. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés, no seu lugar? Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele exaltou Jesus à direita da majestade, nas alturas. Olha só, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você tem um nome para você falar todo dia, Yeshua. Você tem um nome para você cantar, fala e canta sobre Jesus.
Você tem um nome para pregar? Prega sobre Jesus. Se você fez um sermão e não tem Jesus lá, rasga o sermão, joga no lixo, põe fogo nele. Mas se você tem só uma frase que Jesus é o centro, fala dela. Proclame ela, anuncie ela, guarde e viva como Jesus.